amores, vamos para mais uma aulinha de ciências e nós vamos continuar falando sobre o corpo humano. Hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório e o sistema respiratório. O sistema circulatório, uma pessoa adulta tem de 5 a 6 litros de sangue que circulam pelos vasos sanguíneos sem parar. O sangue leva para o corpo inteiro os produtos da digestão e o oxigênio absorvido nos pulmões pela respiração e recolhe as substâncias que precisam ser eliminadas do corpo e as levam para os rins. O coração é o principal órgão do sistema circulatório. Quinto ano, qual é o principal órgão do sistema circulatório? O coração. Ele é uma cavidade oca. Se a tia perguntar como é o coração, ele é uma cavidade oca formada por músculos fortes. Quando esses músculos se contraem, ele empurra o sangue de dentro da cavidade do coração para todo o organismo, por meio das artérias e veias. Artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo. Então, a artéria leva o sangue do coração para todo o corpo. Já as veias fazem o contrário. Elas trazem o sangue do corpo para o coração. Aí a tia trouxe aqui, ó. O bonequinho tá sem pé porque a impressora resolveu parar de funcionar. Então, vamos lá. Temos aqui. Então, aqui, ó. Nós temos o azulzinho e o vermelho. Vamos lá. O vermelho aqui, né? O azul, tá vendo? Ó, ele está saindo do coração. Então, quando sai do coração para todo o corpo, é a artéria. Então, os azuis aqui são as artérias. E o vermelho aqui são as veias, que levam o sangue do coração que levam o sangue do corpo para o coração, tá? Então, aqui a tia trouxe para estar representando mais ou menos para vocês como funciona. O vermelho são as artérias que levam o sangue do coração para o corpo. Então, vermelho, a artéria, que vai levar o sangue do coração para o corpo. E o azul, as veias, né? Que levam o sangue do corpo para o coração, tá? Além disso, nós precisamos ter alguns cuidados com o nosso sistema circulatório. Na verdade, com o nosso corpo todo, né? Qualquer atividade que a gente for fazer dessa vai prejudicar o nosso corpo. Mas aí vai prejudicar muito mais o nosso sistema circulatório. Não fumar, né? É o cuidado que a gente deve ter. Não pode fumar. Evitar o sal, né? O excesso do sal. Não abusar dos alimentos ricos em açúcar. Evitar o excesso de peso. Evitar o estresse. Por quê? Quando a gente come gordura demais, fuma, as nossas artérias e as nossas veias podem ficar obstruídas, né? Então, isso daí causa um problema muito sério, prejudicando a nossa circulação sanguínea, tá? Além do sistema circulatório, né? Nós temos o sistema respiratório. O tempo todo nós inspiramos e expiramos o ar por meio do movimento do diafragma e do pulmão. Quando expiramos, o ar rico em oxigênio entra pelo nariz e é filtrado pelos pelos que formam a cavidade nasal e impedem a passagem de impurezas. Nesse trajeto, o ar também é aquecido. A inspiração também pode ser feita pela boca, mas nesse caso, o ar não é filtrado nem aquecido. Inspirar, ó, é puxar o ar. Então, eu consigo inspirar pelo nariz e pela boca, né? Só que pelo nariz, o ar entra pelo nariz, vai passar pelos pelinhos, né? Que vai filtrar as impurezas e vai entrar o ar aquecido no nosso organismo. Pela boca não, eu filtro o ar, né? Eu sugo o ar, mas o ar não é filtrado por lugar nenhum. Ele entra do jeito que eu estou puxando ele do ambiente, tá? Quando a gente faz essa inspiração, né? Vocês podem ver que o nosso tórax, né? O nosso peito, ele sobe, né? Por quê? O
o diafragma ele se contrai, né? E ao se distender-se, ele aumenta a capacidade do tórax. Então, ele contrai e aumenta o nosso tórax, tá? Nesse processo, o ar tende a entrar nos pulmões, que se dilatam e enche-se de ar, que chega até os brônquios, os bronquíolos e, finalmente, até os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos, o sangue absorve o quê? O oxigênio, né? Já na expiração, o diafragma entra em relaxamento. O ar é acumulado e expulso pelos pulmões, diminuindo o tórax de volume. O ar expelido pelos pulmões é rico em oxigênio. Então, quando eu puxo, eu inspiro. Quando eu solto, eu expiro. Inspiro e expiro. Inspirei. Quando eu solto, eu expiro o ar, tá? Nos alvéolos pulmonares ocorrem as trocas dos gases entra oxigênio e sai o gás carbônico. A tia não pegou uma imagem grande porque eu preferi usar a do livro, que na internet a tia não achou uma igualzinho, tá? Então, para quem não tem livro, aqui nós temos a faringe, laringe, a traqueia, esses daqui, ó, bem, essas listrinhas aqui. O diafragma é essa partezinha aqui, ó, tá? Nós temos a cavidade nasal, que é a entrada do nariz. O nariz é isso daqui. Cavidade nasal é a entrada que tem, né? Bronquíolos, tá vendo essas ramificações aqui dentro do pulmão, ó? São os bronquíolos, tá vendo, ó? Tá? E dentro dos bronquíolos, dentro de cada ramificaçãozinha dessa, ó, tá vendo? Tem essas veiazinhas, né? Essas veiazinhas são os alvéolos, tá? E aí, vocês vão estar fazendo o exercício do livro. Mas antes, vamos explicar o da folhinha. Número 1, vocês vão responder: o que acontece se comermos muitos alimentos gordurosos? O que a tia falou? O que vai acontecer, né? A gordura ela pode se acumular onde? Nas nossas artérias e na nossa veia, né? Dificultando a circulação do quê? Na letra B, o que podemos fazer para cuidar do nosso sistema circulatório? O que eu posso fazer para estar cuidando do nosso sistema circulatório? Na 2, vocês vão completar, tá? A letra A e a B com essas palavrinhas do quadro. E na número 3, vocês vão completar a imagem com as palavrinhas que estão nesse quadrinho. O que é faringe, o que é traqueia, pulmão, boca, onde é a cavidade nasal, onde é a laringe, onde é o diafragma, tá? Vocês vão estar completando. Para quem tem o livro, vocês vão fazer da página 520, tá? A explicação. 521 é a explicação. 522. Como é o coração e como ele funciona. Então, o coração, ele é o quê? Uma cavidade o quê? Como que ele funciona? Vocês vão colocar aí. Como é formado o sistema circulatório? Quais são os órgãos, né, que tem no sistema circulatório? Quantos litros de sangue um adulto tem no corpo? Ele tem de acordo de 5 a quantos litros, tá? O que acontece, o que o sangue transporta para as partes do corpo e o que ele recolhe. Então, o que o sangue traz por corpo e o que ele vai tirar do nosso corpo? Vocês vão responder. Número 5, vão completar. 6, o que pode acontecer se comermos muitos alimentos gordurosos? 7, o que podemos fazer para cuidar do nosso sistema circulatório? 523, explicação. E a última, 524, né? Vocês vão numerar aí com de 1 a 3 os órgãos do sistema respiratório, tá? De acordo com o caminho percorrido pela expiração. Então, o que acontece primeiro? Ela vai no pulmão, vai na cavidade nasal ou vai na traqueia? E vocês vão numerando. Como se chama a entrada do ar nos pulmões? Quando eu
quando ele entra no pulmão, a gente chama de quê? Por que devemos inspirar pelo nariz e não pela boca? Né? Por que eu tenho que inspirar aqui? Porque os pelos, eles vão fazer o quê? Porque pelo nariz eles vão fazer o quê? Vai ter a filtragem, o ar ele é aquecido. Vocês vão explicar tudo isso. Na 4, qual é a função do diafragma no processo da respiração? Quais hábitos saudáveis você cultiva para cuidar do sistema respiratório? Você faz caminhada? Você fica longe das pessoas quando elas estão fumando? Dormir em locais arejados? Cuidar das gripes e resfriados? Inspirar pelo nariz e não pela boca? Evitar inalação com medicamentos sem orientação de um médico? Não colocar objetos nas narinas? Então, esses são alguns cuidados que a gente deve ter. Vocês vão ver qual desses vocês praticam, né? E vão colocar aí. E a 6 e última, que mensagem poderíamos mandar para uma pessoa que fuma cigarro? Então, qual a mensagem que a gente manda para ela? Fumar faz bem? Então, qual é a mensagem que a gente pode estar mandando para os fumantes, tá? Esse é só os exercícios, são poucos. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando para a tia, tá? A tia tá doida para isso, só para dar um abraço bem apertado em vocês, tá? Um beijo, tô morrendo de saudade e até o próximo vídeo. Tchau!